Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer por esse momento de poder estarmos aqui nesta noite, aprendendo da Tua Palavra. Pedir que o Teu Espírito Santo, autor da obra, autor da igreja, Criador, nosso Senhor, que venha nos auxiliar, nos ajudar, tornar claro o entendimento da Tua Palavra, tornar claro o entendimento do Teu Evangelho, da obra apostólica, faz-nos entender as revelações da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Romanos 11. Deus não rejeitou o seu povo e o salvará. Como a gente faz, eu vou ler os versículos que antecedem, para a gente continuar o raciocínio do apóstolo Paulo. O final do capítulo 10, vou ler a partir do 18, diz assim: Ora, eu digo, será que eles... Não. Porque como a gente vai começar o 11, para a gente continuar a linha de raciocínio de Paulo, vamos pegar o final do 10, a partir do versículo 18. Ora, eu digo, será que eles não ouviram? Entretanto, pela terra inteira correu a sua voz, até os confins do mundo, as suas palavras. Mas eu pergunto, Israel não teria entendido? Moisés já dizia, eu vos anunciarei, enciumarei de um povo que não é povo, contra um povo sem inteligência. A gente agradece o elogio. Excitarei a vossa ira. Isaías ousa até dizer, fui encontrado por aqueles que não me procuram. Tornei-me visível aos que não perguntam por mim. E a Israel diz, o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Lembrando que Paulo, ele estava falando a doutores, conhecedores profundos do judaísmo. Então, ele segue ainda falando com respeito a esse tipo de gente. Que tipo de gente é? Judeus versados na lei, extremos conhecedores do judaísmo, que não aceitam esta ideia de que eles falharam, de que deu errado. Então, Paulo está formulando a sua teologia baseado nessas palavras, que Israel errou e, pelo fato de Israel ter errado, abriu-se a porta da graça para todos que não são judeus. 11. O título aqui diz, o resto de Israel já é
uma prova. Pergunto, então, não teria Deus, porventura, repudiado seu povo? De modo algum, pois eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Não repudiou Deus o seu povo, que de antemão conhecera? Ou não sabeis o que diz a Escritura a propósito de Elias, como ele interpela a Deus contra Israel? Senhor, eles mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares. Só fiquei eu e querem tirar minha vida. Mas que lhe responde o oráculo divino: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram o joelho a Baal. Assim também, no tempo atual, constituiu-se um resto, segundo a eleição da graça. E se é por graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça não é mais graça. Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65, do verso 1 até o verso 5. Olha o microfone. Tá ali o nosso assistente. Abençoado. Olha lá. Isaías 65, do 1 ao 5, leia devagar. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que me não buscavam. A um povo que se não chama do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Estendi as minhas mãos todo o dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos, comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. E dizem: retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são um fumo no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Amém. Saduceus e fariseus. Os saduceus, eles aceitavam como lei somente a Torá, que é Moisés como autoridade. Eles não aceitavam os profetas. Os fariseus, eles tinham como fonte de autoridade a Torá e os profetas. Já dá para a gente entender que para Paulo citar uma profecia de um profeta do Antigo Testamento para explicar o que ele está falando, já nos ajuda a entender que ele estava dialogando com um grupo de doutores fariseus. Como ele mesmo diz, ele foi um também. Então, Paulo usou aqui o exemplo, primeiro, de Elias. Assim como os profetas eram mortos, aquele a quem Deus enviava para colocar juízo na cabeça do povo era morto. Elias pensou que só tinha ele. Deus falou: reservei um resto, 7.000, que ainda não se dobraram a Baal. Esse resto,
ele trouxe como simbolismo, dizendo que de todo Israel existe um resto fiel ao qual Deus salvará. E o exemplo de Isaías mostra que Deus iria ter um encontro com um povo que não era povo, com aqueles que não o buscaram, né? Que é todas as outras nações, sem ser o judeu. Então, tudo isso, Paulo está tentando explicar, isso já está nas Escrituras. E por que então Paulo perseguia a igreja? É isso, irmão, o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para não ver a verdade do Evangelho, que é a glória de Deus. Quando as escamas dos olhos de Paulo caem, e ele vai ler a Bíblia, ele começa a enxergar todo o propósito de Deus para os gentios, coisa que ele era doutor nisso, mas não enxergava, né? Então as pessoas, para entender a verdade do Evangelho, não basta conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tem que deixar as escamas da incredulidade cair para conseguir enxergar Cristo de Gênesis a Apocalipse. Que concluir aquilo a que tanto aspira Israel não conseguiu, conseguiram-no, porém, os escolhidos, e os demais ficaram endurecidos. Como está escrito: deu-lhes Deus um espírito de torpor, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Quando a versão tiver bastante diferente, você faz um sinal e pode ler na tua versão, que às vezes está na Ferreira de Almeida, está bem mais fácil até talvez de entender. Essa palavra torpor, provavelmente aí está diferente. Isso, tá vendo? Tá numa forma de entender isso, numa forma de entender. Diz também Davi que sua mesa se transforme em cilada, em armadilha, em motivo de tropeço e justa paga, que os seus olhos fiquem escuros para não ver, e faze que eles tenham sempre seu dorso encurvado. Então pergunto: teriam eles tropeçado para cair? De modo algum. Mas da sua queda resultou a salvação dos gentios. Comentário: a atual incredulidade dos judeus não é mais que um passo em falso permitido para a conversão dos gentios e, por fim, para a sua própria conversão e para a sua salvação, que Deus os tornará ciumentos em relação aos gentios. Nós vamos compreender um raciocínio fantástico de apóstolo Paulo. Então pergunto, vou repetir, teriam eles tropeçado para cair? De modo algum, mas a sua queda resultou em salvação aos gentios. Então olha o plano, o propósito de Deus, como Deus está no controle de tudo. Mas se Israel então acertasse tudo então daria certo. Não é essa a reflexão que Paulo faz. Muito pelo contrário,
Deus chamou primeiro eles para que eles dessem certo e, dando errado, acertou em vocês. Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certos por linhas mais certas ainda. Isso. Para lhes excitar o ciúme. E se a sua queda reverte em riqueza, lembra que a gente sempre estava falando que para que abundasse, tudo tem o seu contrário. A tremenda queda deles trouxe grande riqueza, né? Tudo tem o seu contrário. E a sua queda reverte em riqueza para o mundo, e o seu esvaziamento em riqueza para os gentios. Quanto maior fruto, não dará a sua totalidade. Ou seja, Deus mudou de mão aqueles que agora serão os portadores da salvação, o Israel de Deus. Olha que coisa incrível. Eles tinham na mão a lei, os profetas, portadores da voz de Deus e do plano de salvação. Ao errarem o alvo, Deus agora paralisa o tempo de Israel. Quando eu digo paralisa, eu estou falando uma linguagem escatológica, porque para o tempo de Israel, entre o tempo da graça, vem o arrebatamento da igreja, a graça termina, vamos colocar dessa forma, e o tempo de Israel escatologicamente volta a correr. Mas o que eu quero que entenda é o raciocínio de Paulo, que é: Deus tirou deles a autorização dos portadores da verdade e entregou na mão da igreja, que são os gentios e judeus convertidos. Entenda, quem é convertido não interessa, não tem mais judeus, não tem grego, não tem homem, não tem mulher, todos somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Então, a esse corpo agora é dada a autorização da palavra da verdade. Somos os portadores da palavra que tem poder para salvar o mundo. Não estão mais com eles. E quando eu digo que ele entregou na mão do Israel de Deus, é que a gente vai tentar entender por que Paulo fala que Israel falhou, porém Deus não falhou ao escolher Israel. Aí a gente vai lembrar de uma frase que Paulo fala: nem todos que se dizem judeus são israelitas. Quando Paulo vai falar do verdadeiro Israel de Deus. Ou seja, Deus não errou, porque realmente Israel deu certo. Realmente a igreja dá certo. Por quê? Porque esses são os que são o verdadeiro Israel de Deus. Porque o Israel de Deus sempre foi e sempre passou a ser, pelo que Paulo diz, pela fé. Pela fé, eu e você somos filhos de Abraão e por isso portadores de todas as promessas feitas a Abraão. E o judeu, filho de Abraão na carne, mas que não entende as coisas pela fé, não é filho, não é filho, não é filho. Por isso que Paulo vai falar: Deus não errou com Israel, porque ele está falando de um Israel verdadeiro, de um Israel pela fé, de um Israel espiritual, e não de quem nasceu da barriga da carne de alguém, né? Isso é até interessante quando a gente pensa numa questão de vida após a morte, de vida em glória na presença de Deus. Às vezes a gente tem aquela mente preocupada assim, meu filho, minha filha, mamãe, papai, não tem isso lá. Não tem isso lá, entendeu? Sua filha tá você e sua filha lá na glória. Ela não é sua filha. Você não é mãe dela, né?
que a gente tem que entender que isso aqui é um plano, isso aqui é um projeto. Lá todos seremos iguais diante da presença de Deus, né? Porque as pessoas imaginam assim: nossa, agora, né, passa para o plano de lá. Estou salvo, deu tudo certo, Deus arrumou uma casinha para eu morar com a minha família. A sua família é todos que foram salvos. Não tem pai de alguém, nem mãe de alguém, nem filho de alguém, nem irmã de alguém, nem primo de ninguém. Pode falar. A questão lembrar, o que eu quero dizer é que muitas das coisas que a gente dá sentido na terra, perde o sentido naquele lugar. É outro plano, é outro entendimento, é outra forma de vida. Um exemplo: por que a salvação é um para cada um? Por que a salvação é individual? Mãe não pode salvar filho, filho não pode salvar mãe, mulher não salva marido, marido não salva mulher. É por isso que a pregação do Evangelho é deliberada para acontecer e para atingir o máximo de pessoas possíveis. Talvez você lá com a sua filha, você vai entender que o que vocês passaram na terra não passou de um plano de Deus para que vocês alcançassem aquilo que Ele projetou por toda a eternidade. Porque o fato de uma ter sido gerada pela outra faz sentido na terra, não no céu, que não tem esse tipo de geração sexual, vamos colocar desta forma. Não existe esse plano de multiplicação de pessoas, de gravidez no céu, no plano eterno. Então, o que acontece? Lá vocês vão entender que tudo que aconteceu aqui era para a manifestação daquele projeto perfeito. Assim, eu estou dizendo assim, que esse apego que eu estou tentando pegar na mão da criança, né? Esse apego, vou passar a eternidade com meu filho, ou com a minha esposa, ou com meu pai, ou com a minha mãe. Quando você passar para aquele plano, você não quer saber de pai, mãe, de filho, porque o projeto que Deus tem com vocês não tem esses apegos afetivos terrenos, que às vezes nos enrolam, nos atrapalham. O que eu quero dizer é que na eternidade, Deus não tem esse negócio, sabe? Porque você viveu no planeta Terra 70 anos com fulano, ela aqui será sua mãe por toda a eternidade. Não tem esse negócio. Isso é um apego terreno. Lá você vai entender que você é uma alma e um espírito que foi salvo, e ela também. E que ainda bem que se vocês se ajudaram para chegar lá, mas chegou lá, não tem pai, mãe, nem filho, nem marido, nem esposa. Todo mundo é igual no sentido de sermos irmãos. Não tem aquele negócio. Não pense que 30 anos com alguém aqui na terra, chegando lá, agora vocês têm que ficar a eternidade um coladinho com o outro. Isso é um plano terreno. Deixa eu dar um exemplo, que não tem nem como dar um exemplo. Eu sempre falei que o trabalho começa depois desta vida, né? Esse negócio de descanso eterno, tem baiano aqui? Mas é brincadeira, né? Essa ideia de não, agora eu consegui, vou para o descanso eterno. Não, agora é que tu vai trabalhar, criatura. Agora é que o trabalho começou. Eu estou dizendo que se Deus projetar um reino, vou colocar assim, um reino, um ofício, um trabalho para você fazer, Ele não está preocupado se você está agarrado com aquela pessoa que você viveu 20 anos aqui na terra. Nossa, essa pessoa tem que estar agarrada em mim. Não existe esse plano. Essas coisas vão perder o sentido, porque só tem sentido nesta vida. Não existe pai, nem mãe, nem filho, nem marido lá, todos são iguais. Vocês vão ver que tudo, esse negócio de nascer da barriga de de ir para a escola e de não sei o que, é um plano que você teve que passar, e você está em outro plano, cujo esse plano não
faz sentido algum. Então é bom estar lá. Estou até explicando uma coisa que eu estou até fugindo um pouco. É um termo bem humano de tentar entender. Um termo bem humano de tentar entender. Por que eu digo que é um plano bem humano de tentar entender? A Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Lá não tem dor, não tem tristeza, não tem choro, não tem nada dessas coisas. Então, aconteça o que acontecer, esteja lá quem estiver, Ele já me disse que não vai ter choro, não tem rancor, não tem tristeza, não tem arrependimento. Humanamente, a minha mente ainda não está preparada para alcançar isso. É por isso que eu digo, não tem como eu ficar descrevendo, né, o sentimento de estar em um lugar que a gente ainda não está. Mas acontece que ele fala que lá não tem essas coisas que a gente fica se preocupando humanamente aqui. É outro plano. Outro plano. Plano perfeito. Isso. Vamos aonde? É. Sim. Exatamente. Lá vocês serão como os anjos, né? Que nós seríamos como os anjos. Ela não estaria com nenhum daqueles homens. Porque lá seria outro plano, igual você falou, né? Exatamente, não se casam, não se dão em casamento. Errais por não conheceres a Escritura, nem o poder de Deus. Porque justamente os saduceus, que não acreditavam em vida após a morte, fizeram essa pegadinha para Jesus. Quem vai ser o marido dela lá? Jesus não conhecia a Escritura, nem o poder de Deus. Lá ninguém se casa, nem se dá em casamento. Não tem essas preocupações, infortúnios terrenos. Outra coisa, tem formas da gente conseguir alcançar. Tem formas da gente conseguir. É bênção, irmão. Tem forma da gente conseguir alcançar um pouco essa ideia. Estamos todos aqui, nascemos da barriga de alguém, amém? Porque senão você não é desse plano. Senão você não é desse plano. Mas entenda, a sua alma e o seu espírito não é uma coisa particular, não é uma coisa individual. Deus não te conheceu mesmo antes de você nascer. Existe uma individualidade que não é digital da carne, existe uma individuação pessoal. Só que para essa individuação pessoal existir, você teve que ser filho de alguém. Dá para, entender um pouco. Você só não pode escolher seu pai, você só não pode escolher sua mãe, nem o país. Senão, talvez você escolhesse outro pai, talvez você escolhesse outra mãe. Ela não. Não, se Deus falar, escolhe o teu pai, escolhe a tua mãe, escolhe o país onde você vai nascer. Entendeu? Aí você, já vou escolher, não gostei daquele rico ali, não gostei daquela rica, vou ser filho da imperatriz, não, vou ser filho do imperador, e você, não, entendeu? Você nasceu aí, entendeu? Mas esta individuação eterna que Deus faz com que a gente entenda por eles nos conhecer antes de estarmos na barriga de quem quer que seja, Deus nos faz entender que esta coisa de estar ligado a alguém é muito mais humano do que divino, entendeu? Porque no plano eterno, no plano divino, no plano espiritual, estamos equiparados. Eu ia tentar falar quantitativamente, mas equiparados, é isso, individuação.
Na verdade, muita coisa vai melhorar. Você não gosta da tua aparência, ela vai melhorar, fica tranquilo, ela vai melhorar. Você não gosta do teu nome, ele diz que nós teremos um novo nome, vai melhorar. Tudo vai melhorar, entendeu? Não existe estas coisas que, né, faz a gente ficar na manicure, no pedicure e se embelezando. Não tem isso lá, não tem isso lá. Às vezes a gente se aborrece com algumas coisas, é justamente por a gente querer entender o plano de Deus na nossa ótica de perspectiva. Essas são as nossas frustrações. Tipo, Deus me decepcionou, Deus foi mal, Deus não sei o quê. É claro que Ele vai te decepcionar e Ele vai ser mal, se você o interpretar na sua perspectiva medíocre. Porque se nós o interpretarmos a partir de como ele vê as coisas, de como ele projetou, meu filho, você não vai se aborrecer. Por isso que às vezes eu brinco assim, pense como Deus, né? Você se aborreceria menos, né? E pense como se você fosse uma criatura criada por ele, se você não faria as mesmas coisas ou pior, né? Então, na perspectiva de Deus, todo mundo, Paulo falou, está tudo na mesma panela de pressão, não tem negócio, meu papai, minha mamãe, meu filhinho, estou vendo você da mesma forma que eu vejo ela, só que vocês estão num plano, e eu não estou preparando vocês para continuar nesse plano. Então, se vocês ficarem me interpretando numa ótica de perspectiva, né, de querer que seu pai e sua mãe vivam 130 anos, você vai se dar mal, e com 60 e pouco ele está levando, com 70 já viveu muito, né? Você que tem entre 50 e 67, você já está com o pé aqui, metade do pé lá. Fica assim pensando que... A irmã se assustou, tadinha. Essas coisas naturais de tristeza, de apego, de pensamento, você acha que Deus está preocupado em levar alguém porque você vai chorar? Ele chora. Chorar é coisa de humano. Por quê? Porque eu não estou preparando ninguém para ficar nesse plano. É por isso que a maioria quer ser arrebatado, entendeu? Mas Deus não está preparando, pelo menos não a igreja, para ficar nesse plano. Mas a terra sim será muito habitada nos novos céus e na nova terra. Isso é Apocalipse. Vamos aqui. Então, sua totalidade, versículo 13. E a vós, nações, eu digo, nós, nações, eu digo, enquanto apóstolo das nações, eu honro o meu ministério, na presença de provocar ciúme dos de meu sangue e de salvar algum deles. Paulo está dizendo que ele se tornou um grande provocador de ciúmes, porque primeiro ele perseguia e o judeu aplaudia, e agora ele está falando, não, está ferrado, eles estão certo, e aí virou a casaca, né? E aí Paulo começou a ser porta-voz daquilo que ele mais detestava, e aí ele provocou o ciúme, talvez até naqueles que admiravam ele enquanto ele não era cristão, né? Então, Paulo está dizendo, eu e a vós, nações, eu digo, porquanto apóstolo das nações, eu honro o meu ministério, na esperança também de provocar ciúme aos judeus e salvar algum deles. Pois, se sua rejeição, que tem um termo melhor, essa palavra rejeição aqui, foi até colocada aqui num termo grego, que tem uma colocação melhor. Tem aí, como é que está aí? 15. Lê só o início do 15. A rejeição também? Alguém está diferente de rejeição?
Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou... Rejeição também, né? Tem alguém que não está rejeição? Todos estão rejeição, né? Então, rejeição aqui, ó, o termo grego apóbole tem diversas nuances. Isso aqui é realmente, né, quando a gente está fazendo uma exegese, né? Então ele vai pegar a rejeição no português, ele vai ver o sentido original no grego para tentar saber qual a palavra mais adequada a ser traduzida. Aí o autor colocou aqui, tem diversas nuances: rejeição, posto de lado, defecção ou perda. O primeiro sentido não convém, pois o primeiro versículo do capítulo diz: Deus não rejeitou o seu povo. Então, rejeição aqui, o que Paulo está querendo dizer, não é rejeitado no sentido literal da palavra rejeição, mas posto de lado, parado o seu tempo. Então, vamos entender aqui. 15. Pois se sua rejeição resultou na reconciliação do mundo, o que será seu acolhimento, senão a vida que vem dos mortos? Vou falar assim para a gente entender melhor. Paulo está fazendo aquele raciocínio que nós alcançamos porque os judeus foram rejeitados. Então, pois se sua rejeição resultou na reconciliação com o mundo, o que será seu acolhimento, senão a vida que vem dos mortos? Ou seja, é mais ou menos aquela história do Vale dos Ossos Secos. Se por eles estar mortos agora, nós alcançamos vida, imagine se esses mortos voltar a ter vida. Ele está falando que vai haver uma totalidade das coisas, vai haver um momento em que não só os gentios, mas também boa parte dos judeus vão entender a verdade do Evangelho. Então, pois se sua rejeição resultou na reconciliação do mundo, o que será se aqueles que foram rejeitados foram novamente acolhidos, senão a vida que vem dos mortos? 2 Coríntios 1, 9 e 10. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9 e 10. Vamos ler. Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Tá bom. Esse foi o versículo que estava sobre esse texto, que no fato quer dizer que Paulo ele está propondo que haverá essa reconciliação, haverá essa união. A gente também vai ajudar a nos entender o versículo que diz: e todo Israel será salvo. Então a gente tem que entender, porque as coisas parecem meio estranhas. A gente vai lutar e aí depois que lutar ele pega e salva todo mundo. A gente tem que entender. Porque eu achei estranho. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Segundo. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda. Foi esse versículo que eu tinha lido em casa. Então, esse negócio de todo Israel será salvo, a gente tem que entender isso na perspectiva de que Paulo está ensinando que existe um Israel verdadeiro, e que nem todos que se dizem de Israel são de verdade israelitas. Então, a oliveira silvestre e a oliveira cultivada. E, versículo 16, se as primícias são santas, eu acho que vocês já pegaram, né? Se as primícias são santas, sempre falando de judeus, Israel, depois ele vai fazer uma comparação. Se as primícias são santas,
a massa também o será. Versículo 16. Ajuda aí, Zé. Se as primícias são santas, a massa também o será. E se a raiz é santa, os ramos também serão. E se alguns dos ramos foram cortados, está entendendo? E tu, eu tenho que fazer, né, um negócio para... Vamos lá. Se as primícias estão santas, a massa também será. Você que entende de bolo. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns dos ramos forem cortados, judeus, se alguns dos ramos foram cortados, e tu, oliveira silvestre, foi enxertado entre eles, para te beneficiares com eles da seiva da oliveira, né? Ele até fala que os ramos que foram cortados, né? E nós fomos enxertados. Só que depois ele vai falar aqui da possibilidade que aqueles que foram cortados, se o receberem, serão enxertados novamente na videira, né? A videira verdadeira é o Senhor Jesus. Quem falou o quê? Não entendeu? Então calma que eu vou ter que fazer um desenho bonito. A videira verdadeira ou a oliveira verdadeira são títulos de Jesus. Os ramos naturais são judeus, né? E quem não é ramo nenhum é nós mesmos. Então, alguns ramos foram cortados para quem não era ramo nenhum ser enxertado. Que Paulo chama a gente de oliveira silvestre. Dos ramos que foram cortados, e tu, oliveira silvestre, foste enxertados entre eles, para te beneficiares com eles da seiva da oliveira. Não te vanglories. Lembra agora que Paulo está escrevendo uma carta para a igreja. Porque agora os crentes lá falou: ei, você judeu não vale nada, o negócio chegou na gente. Paulo, não se vangloriem em cima deles, né? Paulo está evitando, Paulo está elogiando um, e às vezes você não pode elogiar ninguém que está se achando melhor do que o outro, né? Então Paulo vai pegar agora: não te vanglories contra os ramos, e se te vanglorias, saibas que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Essa raiz é Cristo. É Cristo. Porque os judeus não estão sustentando é Cristo. Não te vanglories, saibas que não és tu que sustenta a raiz. Até porque a raiz é o princípio de tudo. Aí embaixo da raiz só tem a terra, né? A raiz, eles são os ramos. Alguns ramos foram cortados e nós fomos enxertados. Porque quem sustenta tudo é Jesus. Então a raiz, quem sustenta tudo? A raiz que sustenta a ti. Porém, dirás: foram cortados os ramos para que eu fosse enxertada. Muito bem, eles foram cortados pela incredulidade, e tu estás firmes pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, nem a ti poupará. Vê então a bondade e a severidade de Deus. Ai, Deus é só amor. Vede então a bondade e a severidade de Deus. A severidade para... Aí está a severidade também?
a severidade para com os que caíram, e a bondade de Deus para contigo, se perseverardes na bondade, do contrário, também tu serás cortada. Tramontina. 23. E eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de os enxertar novamente. Irmão, é isso que algumas criaturas cheias de conhecimento têm que entender. Lembra que Paulo estava falando eleição, chamado, predestinação e não sei o que, e chamou um, e esses são raiz de coisa ruim. Ele está dizendo, dos ruins, se tomarem vergonha, serão colocados de novo. O próprio Paulo está falando, você vê que o pensamento de Paulo, ele está alinhado. Eu não posso pegar um capítulo de Paulo, tirar o outro, eu já fiz um rio de heresia. Entendeu? Paulo está falando desse povo rejeitado, aqueles que não são Israel nem hebreu, que pensa que são, só porque nasceram de Abraão, que pensa que vale uma coisa e não vale nada. Se quiser valer, ainda podem ser enxertados. Ainda pode ser enxertado. Justamente, provavelmente, ele está falando aqueles filhos da perdição, não. Aqueles vasos de ira, vasos para a perdição, é esses vasos que não valem nada que Paulo está falando. Então, e eles, se não permanecerem na incredulidade, a gente acabou de ler no início do 11, a profecia, que Deus os manteve cegos, surdos, que próprio Deus, soltou uma profecia para que eles não enxergassem nada sobre a revelação e ficassem incrédulos. Aí a gente pergunta, nossa, então, Deus parece que está forçando eles a ir para o inferno. Não, se eles não permanecerem na incredulidade, isso é possibilidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertar novamente. Aquilo que a gente lê e acha que é um ponto final, para quem está escrevendo, não está escrevendo talvez da mesma forma com que a gente esteja pensando e interpretando, porque ele mesmo lá na frente ele vai falar que essas pessoas têm jeito. Então, a gente tem que entender. Enxertado é você pega um pedaço de árvore, planta, né? Corta. Só que se você tentar enxertar planta, cirurgia de quê? A plantinha de xirimóia do seu Madruga? Eu não sei, mas ele falou que ele tinha que cortar umas plantinhas para plantar umas mudinhas, né? Mas assim, quando você tá sem raiz, acho que ela não fica, por isso que põe em vaso com planta com água, mas aquilo ali vai morrer uma hora, né? Porque a raiz acabou e foi embora, né? Na verdade, tentar enxertar na vida real na vida real, tentar enxertar, acho que nem funciona. Um exemplo, você corta um pedaço de uma árvore, depois você tenta colar e amarrar, passar durex, ela perdeu a raiz. Ela foi cortada. Eu já ia falar uma bobagem aqui, que nós somos a tangerina espiritual. Meu Deus, alguém vai falar, heresia, ele falou que nós somos uma tangerina espiritual. Paulo que falou isso. Se Jesus fosse a raiz da mexerica, seríamos tangerina, é isso? Onde nós paramos, irmãos?
Já passou quanto tempo? Nossa, só tem meia hora, hein? 24. Com efeito, se tu fosse cortado da oliveira silvestre por natureza, e contra a natureza fostes enxertado na oliveira cultivada, com maior razão os ramos naturais serão enxertados na oliveira que pertence. A salvação de todo Israel. A palavra Israel exatamente. É gente ruim que nem nós que se converteu. É tipo assim, o cachorro criado em apartamento e o vira-lata de rua. É uma oliveira no seu quintal cultivada e uma silvestre que está lá no meio do mato e não é cuidada. Uma oliveira silvestre e uma oliveira brava. É só você ver como é que é cuidado um cachorrinho dentro de casa, um vira-lata doido no meio da rua. Se perde, sai correndo. Pedigree. Só pérola. A palavra Israel é interessante. Quem sabe o significado da palavra Israel? É legal, eu anotei aqui que é interessante para a gente, né? E está gravado. Israel. Ish significa homem, Ra significa luta e El significa Deus. Jacó lutou com Deus. O homem que lutou com Deus. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. O homem que lutou com Deus e prevaleceu. Interessante. Interessante. Israel. Não quero que ignoreis, irmãos, este mistério. Mistério já ele já está dificultando. Mistério é mistério. Mistério é mistério. Não quero que ignoreis, irmão, este mistério, para que não vos tenhais na conta de sábios. O endurecimento atingiu uma parte de Israel, até que chegue a plenitude das nações. E assim todo Israel será salvo. Olha que interessante. Se eu fizer aqui uma hermenêutica, mas que negócio é esse? Eu vou tentar ganhar o mundo para Jesus, e quando isso acontecer, Israel será salvo. Tem uma coisa errada aí, é melhor ser judeu e esperar as coisas. Mas, olha só, né? Senão, a salvação de todo Israel, olha só. Paulo não pode estar caindo numa discrepância dessa, porque ele teve profunda tristeza de ficar tentando ganhar judeu para Jesus e não conseguir. Se Paulo entendesse que isso era desnecessário, ele não precisava gastar saliva, já que todo Israel será salvo. Então vamos entender, sempre que Paulo fala de um Israel, ele está falando de um Israel especial. Um Israel que não é carnal, um Israel. Não quero que ignoreis este mistério. É mistério para dificultar a gente entender. Como é que vai entender se é mistério? Só entende se for revelado. Para que não vos tenhais por sábios. O endurecimento atingiu parte de Israel, porque tem muito judeu convertido. Então, o endurecimento atingiu parte de Israel. Até que chegue a plenitude das nações, até que o mundo seja alcançado por Jesus. E assim, todo Israel será salvo. Todo o Israel. Não Israel, todo o Israel de Deus. Olha aqui, eu revelei o mistério de Paulo aqui, cara. Eu revelei o mistério de Paulo. Se o judeu lá não entendeu, entendeu? Por quê? Porque todo Israel será salvo. Paulo já disse anteriormente que nem todos que são Israel são israelitas.
E pegou essa parte para dizer que a igreja pela fé se tornou o verdadeiro Israel de Deus. Quem é a igreja pela fé? É as nações que não são judeus. Então, o que ele está dizendo? Quando aqueles de Israel, que é o verdadeiro Israel de Deus, se converter, nós também, que somos o Israel de Deus, e aqueles que tiverem sido alcançados, se forem alcançados, então é óbvio, então todo Israel foi salvo. Não o Israel, todo o Israel que é Israel de verdade, que se tornou Israel, ou aqueles que serão ganhos, que se tornarão Israel de Deus de verdade. Quando toda esta missão terminar, é óbvio, todo Israel será salvo. Ele não está só totalizando a nação de Israel, ele não está falando de judeus da Palestina, ele está falando, então se completará o propósito de Deus. Todo o Israel de Deus que era para ser alcançado, foi alcançado. Ele não pode estar falando de um exemplo. Vamos supor que o fim da obra missionária, ou o arrebatamento, ou o plano de salvação, acabe nesta noite. Quando acabar, quem estiver vivo em Israel será salvo. Não tem lógica. Não faz sentido, então é melhor ficar vivo lá e ser judeu e esperar no fim. Mas se for o avô, então o filho perdeu. Não tem cabimento. E Paulo deixa bem claro que, quando o plano de salvação entre os gentios acabar, quem sobrar em Israel ganhou a salvação. Não faz sentido. E não é isso que Paulo está falando. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Eu já peguei muita gente ensinando. Vocês podem lutar e batalhar para a salvação, mas naquele grande dia a Bíblia diz que todo Israel será salvo. Então é melhor ser judeu, filho de Deus. É melhor porque eu estou me ralando aqui e do nada os caras vão ganhar assim numa boa. Paulo não está falando nesse tipo de linguagem. É entender Paulo com mente de brasileiro. O que Paulo está dizendo, e assim todo Israel será salvo, conforme está escrito: de Sião virá o libertador, e afastará a impiedade de Jacó, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Paulo agora está usando um versículo do Antigo Testamento para tentar explicar para um fariseu o que ele está dizendo. Eu acho que é muito mais fácil eu e você entender do que um fariseu. Porque isso não entra na cabeça deles. Se as escamas não caírem dos olhos. Então é muito mais fácil eu e você. E mistério aqui é para judeu. Eu não tenho mistério para a gente aqui. O negócio está claro. É mistério para quem está com a escama nos olhos e se acha os privilegiados da história da humanidade. E agora vamos concluir uma coisa muito interessante. Vamos pular aqui. Isso. Versículo 28. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Vocês são gentios, vocês estão na igreja. Vamos supor que Paulo não está nem escrevendo, está pregando para vocês. Paulo está falando, quanto ao Evangelho, eles são inimigos de Deus por culpa de vocês. Porque para vocês se tornarem amigos de Deus, eles teve que se tornarem inimigos de Deus. Mas quanto à eleição, evangelho e eleição designam as duas grandes etapas da história da salvação. Depois e antes de Cristo. Após Cristo que eles recusaram os judeus, após Cristo que eles recusaram, os judeus tornaram-se inimigos de Deus. E isto Deus o permitiu favorecer a conversão dos gentios. Mas eles continuam
objeto de predileção especial que Deus manifestou a seus pais antes de Cristo, no tempo em que o seu povo era o único depositário da eleição. Agora eu continuo. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por vossa causa, mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos seus pais. Porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Com efeito, como vós, outroras desobedientes a Deus, e agora obtivestes misericórdia, graças à desobediência deles, assim também eles agora são desobedientes, graças à misericórdia exercida para convosco, a fim de que eles também obtenham misericórdia no tempo presente. Deixa eu voltar ao 31 que eu perdi aqui a linha de raciocínio. Assim também, eles agora são desobedientes graças à misericórdia exercida para convosco, a fim de que eles também obtenham misericórdia no tempo presente. Ou seja, esta desobediência deles, que gerou a graça exercida para conosco, a fim de que também obtenha eles misericórdia no tempo presente. Ou seja, nenhum judeu agora, só porque estamos no tempo da graça, está proibido de aceitar Jesus. Acontece que para eles é muito mais difícil entender as coisas da forma com que a gente entende. Deus encerrou todos na desobediência para a todos fazer misericórdia. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo uma coisa assim. Deus elege, chama, faz uma eleição dos judeus, as coisas vão começar com você, a porta de salvação vai começar com vocês. Aí vocês erram, mas era para vocês ter errado, porque é vocês errando que eu alcancei o resto das nações. E é quando eu terminar de alcançar o resto das nações, enquanto eu estiver alcançando elas, usarei de misericórdia para quem quiser se converter, porque a palavra da salvação agora está com eles. E quando acabar a palavra de salvação que estiver com eles, eu vou salvar aqueles que ainda hão de se salvar. Praticamente, Paulo está fazendo um trocadilho assim. Paulo está deixando a entender nesse final que, na verdade, essa história de escolhido quase não faz muito sentido. Por quê? Deixa eu te explicar. Você pensa assim, nós fomos aproveitados no meio do caminho, mas esses judeus são uma eleição primordial de Deus. Mas se a gente pega o que a gente acabou de ler no versículo 11, Deus começa com eles, mas eles têm que errar, porque só quando eles errar é que eu chego. E quando comigo terminar e volta, é como se esse privilégio não existisse. É como se eu precisasse de que eles errassem e eles precisou errar para alcançar a misericórdia de Deus agora através de mim. Então fica uma coisa assim, bem extraordinária, para quem gosta de aplaudir preferências, ou para quando a pessoa fica triste porque não é preferido. Sabe uma das coisas que mais me deixava difícil de entender? É quando alguém ia me evangelizar e falava assim, os judeus foram eleitos. E aí você fica, poxa, eu tenho que me ralar aqui, e Deus teve um acolhimento privilegiado a uma determinada nação. Na verdade, até faz sentido. Mas quando você pega esse capítulo 11 e você vê que, para que todas as nações do mundo alcançassem a salvação, só quando o plano dos escolhidos desse errado. E quando esse plano agora de salvação foi dado para nós, somos nós que detenhamos portadores desta salvação, é eles que precisam de nós.
Para quem gosta de privilégios de judeu, Paulo me faz entender esse privilégio num plano humano, num plano divino, espiritual. Não vejo privilégio. Não vejo privilégio. Por quê? Se eles foram privilegiados, olha onde eles estão agora e onde nós estamos agora. Então nós somos privilegiados. Paulo sempre tenta deixar isso claro. Cuidado de vocês também se acharem privilegiados demais, porque o privilégio de vocês só chegou porque o deles deram errado. Vê que tá uma coisa amarrada, interligada, como se um dependesse do outro e um precisasse do outro. Isso sim é um plano terrível de Deus. Isso sim é um plano terrível de Deus, porque a nossa história dependeu deles, e para que a história deles agora faça sentido, depende daquilo que está nas nossas mãos. Nas nossas mãos. Dúvidas? Poxa, eu queria falar o 12 hoje, mas eu acho que... tá, isso. Nem tem... Conclusão. Olha só o que Paulo vai dizer agora. Eu vou concluir lendo do versículo 28 em diante. Quanto ao Evangelho é boas novas. A gente fala de Evangelho e a gente acha que o judeu tinha um Novo Testamento na mão. O Evangelho é boas novas, boas notícias de salvação. Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, para levar boas novas aos cativos, ou seja, o Evangelho aos cativos. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos de Deus. Mas quem era inimigos antes? Nós. Eles eram amigos e nós éramos inimigos. E agora que nós somos amigos, eles são inimigos. Vê que é um trocadilho? Pode pensar em privilégio, mas eu acho que no plano de Deus, os privilégios são desfeitos com a história, né? Por quê? Porque parece que não houve um plano para eles acertar. Porque para eles acertar, eles tiveram que errar. Por quê? Porque o erro deles trouxe salvação para o resto da humanidade. Então, tenta enxergar o que Paulo praticamente está querendo tirar o privilégio dos dois na igreja. Para um não achar que porque foi eleito, achar que as coisas se baseiam no que eles querem, e nem os gentios achar que agora são portadores da verdade, que achar que tudo depende deles. Então, assim, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa, mas quanto à eleição, eles são chamados por parte dos seus pais. Abraão, pai Abraão. Só que você já entendeu que Paulo falou que filho de Abraão é quem crê no Senhor pela fé? E ele vai falar que nós que cremos pela fé somos filhos de Abraão? Deu um nó na tua mente? Mas eu vou explicar, porque eu tenho 10 minutos. O privilégio da eleição, eles são chamados por causa dos seus pais. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Então, eles são privilegiados quanto à eleição, por causa dos seus pais, Abraão. Paulo vai dizer que nós somos filhos de Abraão. Cadê a eleição? Então, você foi eleito, se eu não cometer nenhuma heresia. Se eles são eleitos por causa de seus pais, e depois o apóstolo Paulo vai me ensinar que pela fé eu também sou filho desse pai, então quanto à eleição, quem são os verdadeiros eleitos de Deus? Paulo deixou bem claro, né? Os verdadeiros eleitos de Deus são aqueles que Deus já conhece, mas eu e você não, que eu falei da presciência de Deus aqui na outra aula. Os eleitos de Deus são aqueles que Ele conhece, eu e você não, que alcançaram a salvação, que João já viu com folhas de palmas nas mãos, com um novo cântico nos lábios, dizendo Hosana, como é que está escrito lá?
Tem um hino que eles cantam, porque dele por ele. Tive depois desta visão, eis que um cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com os 144.000, traziam escrito na fonte o nome dele e o nome de seu pai, e ouvi uma voz do céu semelhante ao fulgor das águas, o ribombar de um forte trovão, com vozes ouvidos com som de cítaras, tocando cítaras, cantavam um cântico novo diante do trono, os 7 seres dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144.000 que foram resgatados da terra. Eles não, mas ainda não é esse cântico. Aqui, ó. É o 19? O canto de triunfo no céu, deixa eu ver. Depois disso ouvi um grande e forte rumor de numerosa multidão, que já não é um povo específico, numerosa multidão no céu, aclamando, aleluia, salvação, glória, poder, são do nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua prostituição. Ele vingou o sangue do seu servo. E acrescentaram, aleluia, dela sobe a fumaça do século dos séculos. 24 anciões, os seres viventes prostrados diante dele, que está sentado diante do trono. Amém, aleluia. Nisso saiu do trono uma voz convidando, dai louvores a nosso Deus, vós todos, servos, os que temeis, pequenos e grandes. E ouvi depois como um rumor de uma grande multidão, semelhante ao fragor das águas torrenciais e o ribombar dos fortes trovões, aclamando, aleluia, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, passou a reinar. Alegremos, exultemos, demos glória, porque então estão para realizar as núpcias do Cordeiro, e sua esposa já está pronta. Concederam-lhe vestir-se com linho fino, puro, resplandecente, pois o linho representa a conduta do justo e do santo. Não precisa ir longe, vou parar aqui. A esposa já está pronta, a noiva do Cordeiro já está pronta para as núpcias do Cordeiro. Quem são esses? O verdadeiro Israel de Deus. Não conheço outro eleito. Esses são os eleitos. Por quê? Porque se os eleitos são os filhos de Abraão, Paulo nos chamou que nós somos os verdadeiros filhos de Abraão. Quando os judeus não quiseram ser batizados, falou para João Batista, sou filho de Abraão, João. Até dessa pedra aí, Deus quiser fazer nascer um filho de Abraão, ele faz. Vocês têm que se arrepender. Para ser filho de Abraão, tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Então, Paulo está sempre desconstruindo um falso pensamento de eleição, achando que essa eleição que eles pensam lhes confere o direito à salvação independentemente. Paulo fala, tudo bem, essa eleição concede vocês a salvação independentemente, só que vocês estão pensando que são os eleitos de Deus e não são. É isso que Paulo está falando. Aos eleitos, eles são amados por causa dos seus pais, porque os dons e os chamados de Deus são sem arrependimento. Com efeito, como vós, outrora, fostes desobedientes a Deus, e agora obtiveste misericórdia e graça, Paulo está falando de nós. Com efeito, como vós, outrora, fostes desobedientes a Deus, e agora obtiveste misericórdia, graça, a desobediência deles, assim também eles, agora que são desobedientes, graças à misericórdia de Deus exercida para convosco, a fim de que eles também obtenham misericórdia no tempo presente. Deus encerrou todos debaixo da desobediência, é o fim dos privilégios. Deus encerrou todos debaixo
da desobediência para fazer com todos misericórdia. Então, o que aconteceu com eles favorece a nós, o que acontece com nós favorece a eles, porque Deus encerrou todos debaixo do pecado para que a graça superabunde em cima de todos. Sofri, mas o filho nasceu, saiu. É isso. Então, vamos ficar de pé? Conclusão única. Paulo, depois desse raciocínio de colocar um filho para fora, ele diz, olha só, ó abismo de riqueza. Mas claro, quase que tem que descer para o abismo para trazer um negócio desse. Paulo, ó abismo da riqueza, da sabedoria, da ciência de Deus. Vê que não é uma coisa alcançada só com a mente carnal. Ele está dizendo, ó que profunda riqueza de sabedoria, de ciência de Deus. Como são insondáveis os seus juízos, impenetráveis os seus caminhos. Paulo está dizendo, eu não tenho condição de penetrar a mente de Deus se Deus não deixar. Ela é impenetrável os seus caminhos, que quem com efeito conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca? Porque tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória pelos séculos. Amém. Paulo está falando que o que ele recebeu é extraordinário demais para ficar explicando. Glória a Deus. Amados, até aí tudo bem? Eu sei que quando empaca assim é difícil, mas a gente tem que se esforçar para entender, porque quem não se esforça para entender é preguiçoso. Então, graças a Deus que o Senhor, assim como Paulo, nos concede, não só a Paulo, mas a nós também, graça para penetrar as revelações, os mistérios de Deus. Bem? Deus abençoe você que está em casa, você que está acompanhando esse estudo, essa escola bíblica. Segunda-feira tem mais, sábado temos o curso, teremos exercício, que prova faz a coisa tremer, A avaliação é uma coisa assim muito, terrível assim, E Deus pode abençoar todos em nome de Jesus.